Olá, tudo bem com você? Você já ouviu falar dos 10 mandamentos da lei de Deus? Você já ouviu falar que dentro dos 10 mandamentos da lei de Deus tem um mandamento que foi esquecido pela humanidade? Interessante notarmos que quase 100% da humanidade hoje esqueceu esse mandamento, né? Um pequeno grupo que ainda mantém vivo essa chama, né? Que mantém vivo ainda e prega sobre esse mandamento. É o mandamento esquecido, é o 4º mandamento da lei de Deus. E muitos dizem, né, que quando Jesus morreu na cruz do Calvário, ele aboliu os mandamentos, né? Não precisa mais guardar. Em especial o mandamento do sábado, o 4º mandamento da lei de Deus. Eu gostaria só de ler com você rapidinho o que está aqui em Êxodo capítulo 20, versículo 8. Vou ler rapidinho aqui, só para você meditar um pouquinho. Lembra-te do dia de sábado para santificar. Interessante, presta atenção que Deus começa esse mandamento, né, o 4º mandamento, dizendo lembra-te. É o único mandamento que ele chama atenção para que o povo sempre se lembrar desse dia. Por que nós devemos lembrar desse dia? Para santificar. Porque Deus, como Criador, diz aqui: 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Por quê? Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Alguns questionam e falam, né, sem muita propriedade, que o sábado foi feito para os judeus, unicamente para o povo judeu. E se nós voltarmos no Gênesis, na semana da criação, a gente percebe que as únicas 2 pessoas a desfrutarem quando o sábado foi criado foi Adão e Eva. Não existia naquela época nem o judeu. Então não tem nem lógica que se pregam. Alguns dizem, né, que Jesus, como o Senhor do sábado, quando ele desceu a sepultura, foi crucificado, morreu, depois ressuscitou. Como ressuscitou no primeiro dia da semana, o domingo, então ele mudou o sábado para domingo. Só que se você ler a Bíblia toda, você não vai encontrar nenhum versículo que fala sobre isso, que autoriza essa mudança, tá? Então as pessoas guardam o domingo hoje sem a aprovação divina, né? E sem a confirmação da palavra de Deus, tá? E a gente percebe que Jesus guardou o sábado, os apóstolos guardou o sábado. Paulo, logo após, né, quando começou a pregação do Evangelho, Paulo em Atos 13, versículo 14, ele ia aos sábados para pregar nas sinagogas. Então Paulo continuava ainda guardando o sábado. E em Apocalipse, né, 12:17, fala que Satanás, o dragão, irou-se contra a igreja, né? Aquele pequeno povo, né, os remanescentes, aqueles que guardam o mandamento de Deus e têm a fé em Jesus, sabe? Em Apocalipse 14:12 diz que aqui está a paciência ou a perseverança dos santos, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus, né? Só que é o seguinte, se foram abolidos, então o Apocalipse aqui, que está dizendo aqui, está tudo errado, né? Os mandamentos foram abolidos, né? Então não vai ter povo remanescente nenhum. E aí vem a pergunta: eu posso guardar 9 mandamentos e somente o sábado eu não guardar? Em Tiago 2:10 te responde, ele diz: se você guardar todos os mandamentos, mas tropeçar num só ponto, você é culpado de todos. Então a palavra de Deus está aí, tá? Não acredite em mim, não acredite em pastores, não acreditem em pregadores, tá? Acredite unicamente na palavra de Deus. Procure estudar sobre isso, tá? Porque no final dos tempos nós sabemos que o fiel da balança vai ser verdadeiramente o dia de adoração, o sábado, ou o selo de Deus ou o selo da besta. E eu espero sinceramente que você seja selado com o selo de Deus, que você possa ter os seus olhos abertos para a verdade e possa verdadeiramente guardar esse dia de adoração. O sábado, é lógico, o sábado não salva, somente Cristo salva. Mas nós guardamos o sábado, e deve ser guardado o sábado porque nós já fomos salvos. Então nós guardamos por amor a Cristo e por obediência, tá? Então, se formos desobedientes aos mandamentos de Deus, como nós podemos dizer que nós, né, amamos a Cristo? E em 1 João 2:4 diz que todo aquele que diz que me ama, mas não guarda os meus mandamentos, ele é mentiroso e nele não está a verdade. E eu espero que você não seja um mentiroso, não esteja falando com um mentiroso, mas sim com um verdadeiro adorador, aquele que verdadeiramente segue a palavra de Deus e guarda todos os mandamentos. Que Deus te abençoe. Um abraço. Fique com Deus.